E me conta um pouquinho, eu sei que a gente já está no limite aqui de horário, mas me conta um pouquinho dessa liberdade que é tão difícil. A gente fala dessa liberdade, de como Jesus nos mostra em todas as palavras dele, como é leve, como é simples, como é amor, perdão, e as pessoas gostam de se colocar em lugares que elas se sentem culpadas. O ser humano tem essa necessidade, talvez, de buscar esses lugares de culpa para não conseguir sentir a plenitude que é Deus e a presença dele? Com certeza absoluta. Você olha não apenas para as sociedades ou para as sociedades judaico-cristãs, mas se você olhar do ponto de vista antropológico para todas as culturas da Terra, você não encontra cultura sem culpa, sem derramamento de sangue, sem expiação, sem barganhas. Do ponto de vista da arquetipia bíblica, é uma coisa que vem do Gênesis. Vem de Caim e de Abel. Começa antes, com Adão. Eu ouvi a tua voz e me escondi de ti. Essa certeza de contradição entre você e o santo, 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 está presente em todo ser humano. A certeza de que a gente está em processo de evasão, de fuga, de se esconder, que a coisa mais difícil que tem é se admitir diante de Deus. Que foi o que Abel, filho de Adão, fez. Ele se admitiu diante de Deus. E ele oferecia sacrifícios de ovelhinhas imoladas, de cordeirinhos imolados, porque ele sabia que ele não deveria se imolar, porque a vida tinha um sentido maior, mas, ao mesmo tempo, ele reconhecia o significado dessa discrepância. Tá. Bom, a história do Velho Testamento inteiro é a história dessa discrepância e da busca do homem de se apaziguar em relação a Deus. E aí ficou provado nos altares dos judeus que não importava a quantidade de ovelhas, touros e animais que eles imolassem, eles continuavam com uma culpa recorrente. Eles tinham que fazer aquilo todos os dias, porque quanto mais faziam, mais culpados se conheciam e se experimentavam. Olha. É por isso que quando Jesus aparece e João Batista o vê a primeira vez, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o tempo verbal grego que ele usou é tirou, tira e tirará. É presente contínuo. Tirou ontem, tira hoje, tira amanhã. Tirou dos primeiros humanos, tirará dos últimos. Se você olha para o Cordeiro de Deus, a sua culpa é eliminada. É por isso que Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos, não é teremos, podemos ter, é temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É simples, simples, simples. Agora, por que as pessoas não querem? Porque são milênios e milênios de transferência de culpa para o bode expiatório. Você vê que lá na lei de Moisés tinha o tal do bode expiatório. Sim. Ou seja, a culpa do povo era jogada em cima do pobre do bode, que ficava rodando em volta do acampamento. Ele não tirava o pecado, mas ele rodava um dia inteiro, ou uma semana. Ou seja, ele apenas era uma memória de que o pecado estava ali. Estava ali. E a imolação dos cordeiros rituais, lá no tabernáculo e depois no templo, faziam a mesma coisa. Era uma transferência psicológica, era uma catarse de momento, mas não resolvia.
É por isso que a simplicidade do Evangelho é inaceitável. Porque o Evangelho diz, olha, você não precisa de templo, você não precisa adorar nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, como Jesus disse em João 4, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, acaba com a geografia do sagrado. Jesus diz que o templo está aqui dentro, no coração, de onde procedem os bons e os maus desígnios. Ele diz, se você quiser falar com o Pai que está em secreto, entre no seu quarto e fale com seu Pai. E aí ele diz, não andem ansiosos de nada, porque o vosso Pai Celeste sabe o de que necessitais. Ele ensina a orar e diz, mas não transformem isso numa vã repetição, porque vocês estão falando não com o ídolo, com o Deus que sabe. Mas a religião veio e tomou para si essa prerrogativa. Tanto faz, como eu disse, é numa sociedade judaico-cristã ou em qualquer outra sociedade planetária, todas elas chamam para si o mesmo lugar e o mesmo papel de mediadora, de sumo pontífice, de fazedora de ponte entre você e Deus. Então, o indivíduo, quando ele começa a perceber que para ele ter uma vida com Deus, ele tem que ter uma vida com Deus, aí ele não quer, ele prefere contratar um sacerdote, contratar um culto, contratar uma missa, contratar uma campanha, dar o dízimo, sai mais barato do que sondar o coração. Ele prefere fazer qualquer coisa desde que ele não se enxergue, desde que ele não se exponha para ser transformado, como Jesus disse. Tendo olhos, não veem. Tendo ouvidos, não ouvem. E tendo coração, não se convertem, para que, porventura, não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não discernam com o coração e tenham que se converter e ser por mim curados. Então, o que você perguntou daria livros e livros e livros para trazer uma resposta antropológica, psicossocial e de todos os níveis, e do ponto de vista da psicologia da religião também, de como ela alimenta esse processo. Uma coisa, só para eu terminar, porque eu sei que a gente já estourou o tempo, olha só. Você chega no Apocalipse, João 21, João 22, aí você entra na Nova Jerusalém. E João anda por lá e vê que os valores estão todos invertidos. O que aqui a gente usa, bota pedra no chão lá, a pavimentação é feita com ouro, para o pessoal pisar no ouro. As pérolas estão nas maçanetas das portas. A cidade é quadrangular porque ela tem portas abertas para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para gente de todos os lugares e de todas as nações entrarem. E lá se diz que as folhas da árvore da vida servem para curar os povos. Servem para a cura dos povos. É uma coisa linda. As folhas da árvore da vida servem para a cura dos povos. E aí João prossegue e conclui dizendo, lá, no entanto, eu não vi nenhum santuário. Nenhum santuário. Não é uma coisa maravilhosa? Eu não vi nenhum santuário. É tudo, todo mundo sob a luz do Cordeiro. Também é uma cidade sem abóbada. Você olha para o céu, é a luz de Deus sobre todos os seres humanos. Essa é a sociedade a qual eu pertenço, a qual você pertence. Sim. Esse é o evangelho que nós anunciamos e, com a graça de Deus, anunciaremos sempre. Essa é a espiritualidade que a gente quer guardar no coração, quer compartilhar com os nossos filhos. Eu tenho compartilhado com os meus 6 filhos e tenho compartilhado com os meus 5 netinhos, eu e minha mulher.
E minha primeira igreja é a minha mulher, somos dois. Jesus disse que se fossem 2 ou 3, nós somos 2. É a minha primeira igreja. 3 é quando eu já tenho esses filhos todos em volta, e esses netos, é a minha segunda igreja. Minha terceira igreja é feita dos meus amigos de comunhão, amigos de afinidade espiritual, meus irmãos genuínos. Isso não está escrito em nenhum hall de membros. E a gente não se reúne para dar dízimos e ofertas. A gente se reúne para comer, beber, abraçar-se, beijar-se. Troca, né? Trocar experiência. E comunhão uns com os outros, cuidado uns pelos outros, amizade. A verdadeira irmandade é a amizade. E aí eu também tenho irmãos de outras identificações, como também Jesus me ensina que todo outro ser humano na face da terra, independente dele ser cristão, judeu, muçulmano, ateu, agnóstico, budista, taoísta, seja lá o que seja, ele é meu irmão também. E eu sou chamado a amar a Deus nele. Esse é o Evangelho. O que passar disso é comentário tolo.